Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncie-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Todos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrar-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai-me, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdias, sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor é piedade, é retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus caros irmãos e irmãs, na vida, o tempo é o Senhor da história. E como dizia Padre Antônio Vieira, não existe um poder maior do que o poder do tempo. O tempo tudo sujeita, o tempo tudo muda e com o tempo tudo acaba. E nós temos o nosso tempo que nos é dado por Deus, né? O tempo ao qual nós nos sujeitamos, o tempo ao qual podemos mudar ou não mudar, e o nosso tempo que se findará, no tempo que nós iremos ao encontro de Deus para prestarmos contas da nossa história, dos nossos atos, do que nós somos capazes de construir ou não no transcorrer da nossa vida. E nesse tempo que nos é dado, a vida deve estar em perfeita comunhão com o próprio mundo, né? E nós devemos estar em perfeita comunhão com nós mesmos nos atos de transformação do nosso próprio ser. Deixar de sair ou sair do nosso casulo, melhor dizendo, entrarmos no processo pleno da transformação do próprio homem. O homem, no transcorrer da sua história, ele vai aprendendo com a sua vida, ele vai aprendendo com os seus erros, né? E também com os seus acertos. Mas os erros da nossa vida devem nos levar sempre a uma reflexão de tomarmos um caminho novo. No capítulo 21 do livro de Jeremias, Deus diz para Jeremias: vai, diz ao povo, eu colocarei diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus não diz a Jeremias: olha, eu vou dar a vocês um único caminho,
Mas Deus diz não, eu vos dou a possibilidade de escolha. Porque Deus não nos induz, Deus nos ensina, né? E Deus nos mostra qual é o caminho da nossa vida, o caminho que nos leva à vida. Ou podemos também escolher o caminho que nos leva à morte, porque dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos construir da nossa vida, na nossa vida. São Paulo diz na segunda leitura de hoje que o tempo é abreviado. E o tempo da nossa vida é um tempo abreviado. O que são 60, 70, 80, 90, 100 anos dentro de um conceito próprio da vida do universo? É nada. Então Deus nos dá um pouquinho para que nós possamos, no transcorrer da nossa história, vivermos da melhor forma possível, mas sem nos esquecermos que existe um caminho que nos leva a uma vida após a vida terrena, que nos leva à presença de Deus. Esse caminho muitas vezes pode ser dificultoso, mas como diz Pitágoras, escolhe na vida sempre o melhor caminho, por mais difícil que ele seja, com o tempo tu se adaptará a ele. Porque o caminho de Deus, ele nos pede renúncias, né? Renúncias de coisas que para o mundo podem ser saborosas, mas não diante de Deus, porque nos leva à destruição do próprio ser do homem. E Deus nos pede somente que nós tenhamos um processo pleno de conversão cotidiana da nossa vida, com que nós possamos ir nos transformando e melhorando a cada dia como ser humano, né? Como um ser que olha a vida como um dom, como a dádiva própria de Deus, que Deus dá a cada um de nós. E Deus nos ensina através da sua palavra qual é esse caminho, né? Como um vento, né? Ele vai nos dando qual o direcionamento que nós devemos seguir. Érico Veríssimo, ele diz assim: quando o vento da mudança sopra, existem pessoas que constroem paredes, né? Mas existem pessoas que constroem moinhos. Porque a partir do momento em que o vento lhe vem, esse vento lhe é transmitido. Mas para algumas pessoas, essa palavra de Deus nada serve, porque vive centrado dentro do seu próprio eu. E Deus nos chama a uma vida, não à inércia da vida. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, Deus chama Jonas pela segunda vez, nos diz o texto. Porque a primeira parte é aquele negócio da baleia que nós conhecemos, né? A história da baleia. Na segunda parte, Deus chama Jonas e diz a Jonas: levanta, né? Porque Deus diz a cada um de nós: levante-te da sua inércia, levante-se do seu hábito normal que você já criou na sua vida, saia da forma que você construiu para si mesma, quebre, não, o seu casulo e saia para a vida, saia para viver essa vida e essa vida em abundância, e vai anunciar aos outros, não? Essa grandeza de Deus, essa beleza de Deus, para que eles também conheçam ao Senhor. Como nós falamos no final de semana passada, aquela voz de Deus, né, que nos chama a conhecê-lo, que nos chama a participar da vida com Ele. E depois que nós conhecemos Deus, Deus nos chama à evangelização, a sermos esse instrumento de Deus, como hoje no Evangelho. Ele chama primeiro André e Pedro, que estavam na barca, e nos diz o texto que eles deixaram tudo. Eles conheceram Jesus, né? Deixaram tudo o que eles tinham e foram viver uma vida nova. Não eram mais apegados ao materialismo da vida, à prepotência da vida, à sua própria arrogância, mas deixaram tudo para seguir a palavra de Deus. Num segundo momento nós vemos ali João e André, né, que estavam costurando as redes, consertando as redes. Eles também deixaram tudo, deixaram seu pai lá e foram embora com Jesus. Foram porque a palavra os envolveu, né? A palavra fez com que eles pudessem ver que o caminho que eles percorriam era um caminho errado da vida, e tomassem uma vida nova, né? Tomassem um momento novo na sua vida. E é isso que Deus transmite a cada um de nós, né? Hoje nós temos que ser melhor do que ontem, porque a vida nos ensinou com o hoje. Às vezes eu penso que o ser humano gosta de sofrer, né? Porque o ser humano, às vezes, acontece alguma coisa na vida, ele fica ali naquele sofrimento, ele não procura mudar, né? Ele não procura olhar a vida de uma outra forma. Como eu sempre digo, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, ninguém me muda, né? Então, olhar a vida de uma forma diferenciada, olhar com que a vida vai nos ensinando, é agradecer a vida, né?
Nós não podemos olhar as tristezas da vida e ficar lamentando as tristezas próprias que nos são da vida, mas olhar que Deus nos proporciona uma vida nova quando nós queiramos nos moldar de uma outra forma, como nós queremos olhar as coisas de uma outra forma, porque geralmente a gente olha a vida para dentro, né? Nós temos que olhar a vida para fora, nós temos que olhar o que está à nossa volta, o que proporciona a cada um de nós esse dom da gratuidade, né, de Deus. Chaplin dizia, eu sei que vou alcançar as mudanças que quero para a minha vida, devo ter paciência, mas quando alcançá-las eu verei que eu posso ir muito mais além daquilo que eu tinha traçado para mim mesmo. E às vezes a gente acha que é tão difícil as mudanças na vida, e uma mudança ela puxa a outra. Maquiavel dizia isso, uma mudança abre a possibilidade para as outras mudanças na vida. Não existe ninguém que não possa mudar, não existe ninguém que não possa se transformar, basta com que nós queiramos mudar, basta com que nós queiramos nos transformar. Aí a mudança acontece, uma mudança de dentro para fora, mas é uma mudança que acontece em cada um de nós, né? Nos encontrarmos nessa beleza de Deus, né? Nos encontrarmos tudo aquilo que Deus nos proporciona como uma vida tão magnífica quanto aquele que Ele dá para cada um de nós. Nosso tempo, irmãos, se esvai, né? E o tempo escorre pelas palmas pelos meios dos nossos dedos, e muitas vezes nós não damos conta que o tempo está indo embora. Vivemos como se fôssemos eternos, né? Como se fôssemos durar para sempre, para todo o tempo, e esquecemos que nosso tempo é muito curto, né? Então é necessário olharmos a vida de uma outra forma nesse nosso encontro com Deus, deixarmos essa graça de Deus agir em cada um de nós de uma forma totalmente diferente com que aquela que muitas vezes nós temos vivido, né? Uma vida que se coloca para o outro, com o outro, né? Jonas nos mostra pela história, Jesus nos mostrou pelo Evangelho de hoje, é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Agora depende de nós, se nós vamos construir paredes ou se nós vamos construir moinhos. Cada um de nós que pode responder aquilo que quer para si mesmo, né? Nós podemos destruir o nosso próprio ser, nós podemos nos elevar o nosso próprio ser, sendo transmissores da alegria, da bondade e da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.